Assuntos da prova de português. Vamos começar pelo processo de formação das palavras. As palavras podem ser formadas por derivação ou por composição. A primeira coisa que vocês precisam saber é o que é palavra primitiva. Palavra primitiva é aquela palavra que dá origem às outras palavras. É a primeira palavra, é aquela que forma outras palavras, tá? E ela há uma formação que é a derivação e a composição. A derivação, ela é derivada por prefixo ou por sufixo. O prefixo é aquilo que vem antes da palavra primitiva e o sufixo é o que vem depois da palavra primitiva. E por composição, que é a ligação, né, a junção de duas ou mais palavras, que aí elas juntas vão formar outras palavras, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, prefixão, adição de um prefixo a um radical. Então, eu vou adicionar um prefixo, eu vou adicionar uma sílaba à palavra primitiva. Desfazer. A palavra primitiva é fazer. Eu adicionei o des na frente. Logo, se eu adicionei na frente da palavra primitiva, eu tenho um prefixo. Infeliz. Infeliz, a palavra primitiva é feliz, mas eu adicionei o in na frente da palavra primitiva. Então, se eu adicionei na frente, eu tenho um prefixo. O sufixo é a adição de uma palavra, de uma sílaba, de várias sílabas, depois da palavra primitiva. Por exemplo, florista. A palavra primitiva é flor, mas aí eu adicionei esse ista. Se eu adicionei depois do radical, depois da palavra primitiva, eu tenho um sufixo. Felizmente, eu adicionei mente à palavra primitiva feliz. Logo, se eu adicionei depois, eu tenho um sufixo, tá bom? Então, o prefixo é o que vem antes, sufixo que vem depois. Composição é quando eu junto duas palavras ou mais palavras para formar uma outra palavra. Por exemplo, para-raio, passatempo, pé de moleque, segunda-feira, guarda-roupa, girassol. Então, todas essas palavras aí são exemplos de união de duas palavras que pode ser por hífen ou não, né? O hífen é esse tracinho que fica aqui no meio. E lembrando que o hífen, ele não separa a palavra, ele serve ali para unir os radicais, tá bom? Então, a derivação é por prefixo, que vem antes, sufixo, que vem depois, ou por composição, quando eu junto duas palavras, tá bom? Eu vou passar para acentuação gráfica, que é um assunto bem legal, e eu vou até aumentar a tela aqui para a gente ver bem. Acentuação gráfica. Existem várias regras da acentuação. O que vocês estão vendo agora são as regras das proparoxítonas, as regras das paroxítonas, as regras das oxítonas e dos ditongos. Esses outros que eu coloquei não vão ser cobrados na prova de agora, mas eu coloquei porque futuramente é importante vocês saberem, futuramente vocês vão precisar, tá bom? Lembrando que as oxítonas, elas são as últimas sílabas mais fortes, né? Elas podem receber acento ou não. Agora aqui nós estamos tratando de acento. Então, todas essas têm que ter o acento, tá bom? As paroxítonas, elas são as penúltimas sílabas mais fortes da palavra. E as proparoxítonas, elas são aquelas que são antepenúltimas, sílabas mais fortes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu preparei rapidinho. Olha só, nós começamos a contar do final para o começo, tá? Vou até voltar aqui que eu tinha feito, pra gente começar a contar junto. Olha só, quando eu pego uma palavrinha dessa, eu conto assim, da última sílaba. Primeiro eu pego a palavra lâmpada, aí eu separo esta palavra em sílabas. Isso é muito importante. Para eu poder contar as sílabas, eu preciso separar em sílaba. Aí eu separo ela em sílaba, assim como eu fiz aqui. Aí eu vou contar, ó.
última, penúltima, antepenúltima. Então, essa palavra aqui, ela é proparoxítona, porque o acento está na última, na antepenúltima palavra, tá bom? Proparoxítona, porque o acento está na antepenúltima palavra, tá bom? Palavra não, gente, sílaba, ô Jesus, na antepenúltima sílaba, tá bom? A palavra café, olha só, eu vou contar última, penúltima. A última sílaba desta palavra é que está com acento. Se é a última sílaba, eu tenho uma oxítona. Se é a antepenúltima sílaba, eu tenho proparoxítona. Se é última, eu tenho oxítona. Agora veja bem, aqui, cabeça, ela não está acentuada, mas como saber na hora da prova se essa palavra tem ou não tem acento? Que dúvida! Será que essa palavra tem acento? Vamos ver as regras da acentuação. Para as palavras paroxítonas, todas aquelas que são terminadas em L, I ou IS, X, TS, AN ou ANS, terminadas em R, terminadas em U, ou UNS, terminadas em ON ou ONS, ou ON, ou AN, terminadas com N, terminadas com US, que é US, né? Ou um ditongo. Então, para ter acento, a palavra precisa estar terminando com alguma dessas daqui. Se não terminar com nenhuma dessas, ela não tem acento. Aí a gente vai, peraí, deixa eu lembrar. Cabeça. Cabeça termina com A. Mas a regra não tá dizendo com A, só tá dizendo com AN, que é o A com acento tio. Ou ANS, né? Acrescentar o S. Então, não. Então, cabeça não pode ser acentuada. Então, aqui é a máxima atenção que vocês têm que ter, é nessas regras. Porque vocês precisam realmente saber quais são essas letras que a palavra precisa terminar para saber se elas são ou não acentuadas. É a parte mais delicada desse conteúdo, é essa acentuação gráfica, tá? As oxítonas, elas sempre são acentuadas quando terminar com A, com AS, com E, com ES, com O, com OS, com EN ou com ENS. Dei até o exemplo aqui, ó. Paraná, termina com A. Só faz, termina com AS. Jacaré, termina com E. Então, precisa saber essas regras aqui. E o que é ditongo? Para quem não lembra, o ditongo é o encontro de duas vogais. Se duas vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Se duas vogais se encontrarem, estiverem juntinhas ali, e ali eu tenho um ditongo. Se eu tenho um ditongo, então aquela paroxítona, ela é acentuada, tá bom? Então, o que é isso? O que eu tenho que fazer, professora? Estudar, mas estudar muito essas regras de acentuação, ok? Vamos para o próximo assunto, que são os pronomes, né? Nós temos o pronome pessoal, que nós chamamos de pronome pessoal do caso reto, né? O número, quando eu falo em número, ele quer dizer se é singular ou plural. Quando eu falo em pessoa, ele quer dizer se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. A primeira pessoa do singular é eu.
Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Do plural, eu tenho a primeira pessoa do plural, que é nós. Tenho a segunda pessoa do plural, que é vós. E tenho a terceira pessoa do plural, que são eles ou elas. Eu tenho um exercício aqui. Porque para você aplicar isso aqui, essa pessoa, é muito fácil, né? Fomos ao cinema. Fomos quem? Nós, né? Falou mal de mim. Quem falou? Ele. Ele ou ela. Ele ou ela falou. Mas se eu disser, falei de você. Quem? Falei? Eu. Então é só você pensar assim, da forma como eu estou lhe dizendo. Mas se na prova não tiver esse tipo de aplicação, que é a mais fácil que tem, né, que você tem que colocar eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, se tiver como eu estou botando aqui na questão ao lado, veja bem. Escolha a alternativa que completa as seguintes frases corretamente. Ele deu isto para mim, para eu. Como é que eu vou aplicar isso? A segunda opção, ele deu isto para mim assinar, para eu assinar. Eles terminaram as tarefas antes de eu, antes de mim. Eles terminaram as tarefas antes de mim ou antes de eu. Como é que a gente sabe quando isso está certo? Veja bem, ele deu isto para mim. Sempre ele dará isto para mim, tá bom? Ele deu isto para mim. Ela deu isto para mim. Minha mãe fez isso para mim. Quando disser assim, ele deu isto, aí tem um verbozinho lá no final, verbo assinar. Então, nesse caso, eu aplico ele deu isto para eu assinar. Uma ação minha. Olha a diferença. Ele deu isso para mim. Pronto, eu ganhei. Para mim. Mas eu vou ter que ter uma ação, que é assinar, na outra questão. Então, ele deu isto para eu assinar. Veja bem, tem um verbo logo após. Então, quando tiver um verbo, sempre é eu. Terceira questão. Eles terminaram as tarefas antes. Aí tem um verbo, começar. O que foi que eu falei? Sempre que tiver um verbo, vai ser eu. Então, antes de eu começar. Eles terminaram as tarefas antes. Não tem verbo? De mim. Então, a questão correta aqui, a opção correta seria a opção A, tá bom? Essa opção aqui seria a correta. Por quê? Porque eu tenho um verbo aqui, ó. E tenho um verbo aqui. Quando eu tenho um verbo, sempre é eu. Quando eu tenho um verbo, sempre será eu. Ok? Sempre que tiver esse espaçozinho para você completar e em seguida vier um verbo, sempre você coloca a opção eu. Mas se você tem um espaço para completar e depois não vem verbo, tem um espaço para completar e depois não vem verbo, sempre vai ser mim. Deu para pegar aí a explicação? Acho que agora ficou mais claro, né? Então, se você sabe o que é verbo, você vai tirar de letra. E você já sabe que são verbos. Então, se vier o espacinho e vier o verbo, é eu. Se vier o espacinho e vier o verbo, é eu. Mas se vier um espaço e nada de verbo depois, é mim, ok? Agora vamos para os pronomes possessivos. Quando eu falo em... Opa, desculpa, gente. É um pronome demonstrativo. Eu estava gravando uma outra aula de pronome possessivo e eu acabei confundindo, mas é pronome demonstrativo que vai cair na prova de vocês. Demonstrativo é aquilo que eu mostro, que eu estou demonstrando. Sempre que você pensar em demonstrativos,
é que você está mostrando, ok? Olha só, o pronome demonstrativo ele é separado em pessoas, igual o pronome pessoal que nós vimos ainda há pouco. A primeira pessoa é este, esta. Estes, estas, isto. Segunda pessoa, esse, essa. Esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Dica: sempre a primeira pessoa está com quem está falando. O objeto está com quem fala. Se eu peguei meu celular, eu vou dizer assim: este celular é meu. Este, porque está na minha mão. Esta roupa, esta blusa é minha, porque está na minha mão. A primeira pessoa sempre é usada com quem fala, com quem está falando. A segunda pessoa sempre é usada com quem está próximo da pessoa que fala. Estou conversando com você. Você está com o seu celular na sua mão. E eu digo assim: esse celular é seu? Esse porque está com você, com a pessoa com quem eu estou falando. Então, com quem a pessoa que eu estou falando, nós usamos esse, essa, esses, essa ou isso. A menina chegou na sala de aula com um pacote de biscoito. Aí ela esqueceu lá na cadeira. Eu digo assim, ela tá com o biscoito na mão, deixou cair no chão, mas está próximo a ela. Aí eu digo assim: esse pacote de biscoito é seu? Por que não este? Porque não está comigo. Esse, porque está com a pessoa que eu estou falando, ok? E a terceira pessoa é quando está longe tanto de mim quanto da pessoa que eu converso. Estou conversando com a menina, aí entra um rapaz lá na porta. Eu digo: aquele menino é muito chato. Aquele, longe tanto de mim quanto da pessoa que eu estou conversando, tá? Então essas são as dicas. Este está comigo, esse está com a pessoa que eu estou conversando e aquele está longe de nós duas, de mim e da pessoa que está conversando. Vamos preencher aqui esse exercício. Escolha a alternativa que preenche as lacunas com os pronomes demonstrativos adequados. Bicicletaria, que abriria no centro, oferece excelentes serviços para os clientes. Não está perto de mim, também não está perto da pessoa que está conversando. Eu estou falando de uma loja, uma bicicletaria, uma loja de bicicleta que vai abrir. Então logo eu vou usar o que? Aquela porque está longe de mim e está longe da pessoa com quem eu estou conversando. Então eu vou usar aquela. Menino que vale ouro. Estou falando com alguém. É este menino vale ouro? É esse menino vale ouro? Ou aquele menino vale ouro? Esse menino aqui vale ouro. Ele está perto de mim. Este menino aqui vale ouro. Aqui. Ele está comigo. Ele está de mão dada comigo. Ele está ao meu lado. Então é este. Ele está do meu lado. Ele está o quê? Aqui. Olha só a dica. Incrível. Tem essa palavra aqui, ó. Aqui. Aqui quer dizer o quê? Que tá comigo. Que tá aqui comigo. Por isso é este. Menino aí. Aí. Tá comigo? Aqui é comigo. Aí é com você. Aí vale ouro. Olha a dica. Aí. Então não pode ser este, porque não tá comigo. Tá com você. Então eu vou falar o quê? Esse menino aí. Aí que tá com você, ó. Esse menino aí que tá com você, ele vale ouro.
E o outro, Senhor que tá lá na esquina. Nossa, mas ele tá longe de mim. Ele tá lá na esquina. Então, aquele Senhor que tá lá na esquina está procurando você. Você percebe? O este está aqui. Esse está aí com você. E aquele tá lá, ó, lá na esquina, longe de nós dois. Muito fácil. Essas dicas aí são maravilhosas. Não é mais para errar em nada, tá bom? Nós ficamos por aqui. Eu vou passar alguns exercícios de fixação. E é isso. Muito obrigada. Boa tarde.